O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o relatório da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, elaborado pelo relator Samuel Moreira, resulta em economia fiscal de 860 bilhões de reais em 10 anos. Para ele, esse montante inviabiliza a nova Previdência, ou seja, a implementação do sistema de capitalização para os trabalhadores mais jovens. Temos um trecho em vídeo. Eu vou respeitar a decisão do Congresso, da Câmara de Deputados. Agora, é importante que os deputados, que o relator, se aprovar a reforma do relator, que são 860 decortes, abortaram a nova Previdência. E mais, Guedes criticou ainda as mudanças propostas por Samuel Moreira e atribuiu as modificações a pressões corporativas e lobby de servidores do Legislativo, palavras dele. Agora à tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu as críticas feitas por Guedes às modificações na reforma. Maia se disse triste pelas afirmações de Guedes em relação ao relatório apresentado na véspera e acrescentou que o país pode entrar em uma nova fase na qual o parlamento pode ter mais liderança na aprovação de pautas. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo deve ceder para ver a reforma da Previdência aprovada. Segundo o presidente, abre aspas, se forçar a barra, não aprova nada. Carlos Andreasa. Bom, quem me parece lúcido aí, hoje, é o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu nem vou entrar, lúcido porque nós estamos falando do mundo real. Eu nem vou entrar no mérito da discussão sobre se o Guedes está certo em sua argumentação. Porque, de fato, existem as pressões corporativas. Elas já estavam contratadas, elas eram sabidas. Quando ele aceitou ser ministro da Economia, com um projeto de reforma da Previdência, mas mais amplamente falando de uma reforma estrutural da economia, ele sabia que enfrentaria essas resistências. A rigor, são as resistências que dão um caráter à democracia. De modo que é impossível não ver na fala dele, com todas as vênias ao meu amigo Guedes, uma manifestação autoritária. Uma manifestação que, no fundo, na origem, considera o parlamento uma espécie de despachante da vontade do executivo, né, do governante eleito. O parlamento como algo a chancelar. É óbvio que ele vai respeitar a decisão do Congresso, mas a fala dele trai. A fala dele vem de um desrespeito. Como assim falar, né? Parece um corneteiro do fracasso. Como assim falar em abortar a reforma da Previdência se aprovar o relatório do relator Samuel Moreira? O relatório é bom. Ele é bom porque é o relatório possível, conforme indica o Jair Bolsonaro se apresentando finalmente como alguém que ficou 30 anos no Congresso. Se idealizar demais a reforma, se achar, se achou em algum momento que era possível manter o 1,2 trilhão para ter a pujança, para encaixar a capitalização, o Bolsonaro está dizendo que no mundo real é de se negociar, eles mesmos negociaram o tempo todo. O Rodrigo Maia, na sua primeira manifestação a respeito dessa fala infeliz do Guedes, lembrou do projeto dos militares para a reforma da Previdência, que o Guedes carimbou. Ali também há uma regra de transição flexível, autorizada pelo Guedes. Tão flexível para os militares quanto ficou, nesse caso, para os funcionários públicos no relatório do Samuel Moreira. É política, o Guedes fez política lá atrás com os militares, que são uma base importante do governo do qual ele faz parte. É importante que compreenda que outros farão. E tem mais. Nós estamos falando do relatório, ele tem que ser votado na comissão, tem que ser aprovado, tem uma discussão pela frente até chegar ao plenário. Ao se manifestar assim, ele cria uma indisposição política. Ele, Guedes, faz uma crise, gera uma crise desnecessária ao final de uma semana em que, sejamos sinceros, o governo operou bem. O governo vem de 2 semanas de boa operação, de bom jogo político, com derrotas, com vitórias, mas fazendo política, cedendo, negociando como tem que ser feito. E aí vem da onde? A usina de crises vem da onde? Na sexta-feira, ao chegar do crepúsculo, de Paulo Guedes. Aí não dá, né? Não dá. Alexandre Borges, você agora. Bom, o ministro Paulo Guedes parece que está com o coração peludo, né? Está aí revoltado, está adotando uma estratégia
e olha que eu aqui sempre elogiei muito, sou um fã do ministro Paulo Guedes, sou entusiasta dele, do trabalho dele, e principalmente da defesa que ele faz da reforma da Previdência, do jeito que foi elaborada por ele. Enfim, isso é um assunto recorrente aqui do 3 em 1, já falamos várias vezes. E quando o ministro Paulo Guedes assume um tom mais incisivo, até às vezes belicoso, por exemplo, naquelas situações onde ele parte para cima do pessoal da esquerda, naquelas discussões no Congresso, eu estou do lado dele, eu acho que está certíssimo. Quando ele sofre um ataque vulgar, uma baixaria, como daquele pessoal do PSOL, ou como do Zeca Dirceu, naquele episódio horroroso do Tchutchuca Tigrão, enfim, e ele responde à altura, eu acho que ele está certíssimo, conta com o meu apoio, acho que conta com o apoio da sociedade brasileira. Ele tem que marcar o território e dizer, olha, alto lá daqui você não passa. Agora, quando ele usa a mesma veemência e ele vai com todos os canhões para cima do relatório do Samuel Moreira, que é um apoiador da reforma, e ele vai para cima do que seria a sua própria base de apoio, que são que não é a esquerda, que é o centro, a centro-direita e a direita, os apoiadores que se conta para aprovar a reforma da Previdência, ele pode, me parece, na minha leitura, ele está incorrendo um erro estratégico grave. Então, ele usar esse tom com o Zeca Dirceu, tá ótimo, tamo junto, Paulo Guedes, é isso mesmo que você tem que fazer. Você tem que delimitar, porque essas pessoas não são inimigas da reforma da Previdência, tentaram fazer hoje, inclusive, uma greve geral contra a reforma, foi esse mico, esse fiasco absurdo que foi, serviu para atrapalhar o trânsito, serviu para fazer o que eles fazem, né, que é atrapalhar um pouco quem quer trabalhar, quem quer sair de casa para produzir, né, para quem quer fazer com que o Brasil cresça um pouco e tenha um pouco de arrecadação para tapar os buracos que eles deixaram em 15 anos roubando e destruindo o Brasil. Então, atacar esse pessoal, está mais é certo, tem que atacar. Agora, usar essa mesma veemência na comissão especial, com o relator que está tentando aprovar, que é um entusiasta, que quer a reforma e que está, inclusive, aberto a que esse relatório seja negociado, aí o nosso ministro, ele está usando bala de canhão para matar passarinho. Aí ele realmente está fazendo, ele está soando um pouco como aquela ala mais extremista e mais ideológica do governo, que a gente critica, que se você discorda 1%, 2%, o pessoal vem voando para cima, gritando, e você vira comunista, tucano, sei lá o quê, enfim, que eu acho que não é exatamente o caso. O ministro, se ele tem críticas ao relatório, eu acho que ele tem outras maneiras republicanas de conduzir essa negociação, essa articulação, ou usando a própria base de apoio e os partidos que formam a base do governo no Congresso, para conversar com os deputados, para conversar com o relator, para conversar com o presidente da comissão, sem que eles sejam alvos de um ataque tão feroz. Então, nesse ponto específico, o ministro Paulo Guedes, que conta com a minha admiração e é um grande quadro da política brasileira, um grande brasileiro, e está fazendo um excelente trabalho, nesse ponto específico, ele não acertou. Diga lá, Vera Magalhães. Porque o ministro não é da política, ele está chegando agora nesse métier e isso é algo que ele tem feito desde então. Ele chegou com um projeto, que é o projeto liberal, uma agenda, e ele tem de entender que ela não vai ser implementada em 100%, Silvio, que ela depende de mediação, que ela depende, sobretudo, de voto no Congresso. E essa mediação da sociedade, e aí eu acho que a gente também tem de fazer essa reflexão, é uma mediação dos diversos interesses existentes e legítimos da sociedade. Alguns se fazem prevalecer por meio de corporações, e a gente é crítico a isso, mas não deixam de ser legítimos. Isso existe em qualquer país do mundo. Eu acho que a gente está meio embotado na análise que a gente faz do mundo, essa análise sempre muito aqui ou ali, lá ou cá. Greve existe no mundo todo, a gente pode discordar das razões, do timing, pode incomodar a nossa vida, mas o Instituto da Greve está previsto na Constituição brasileira. Da mesma maneira, a oposição obstruir, a oposição tentar mudar projeto é da natureza do trabalho da oposição. A gente parece querer, às vezes, negar a natureza que a cada ente da sociedade tem.
só porque não condiz com a nossa visão de mundo, não condiz com a minha. Não concordo com as corporações, concordo com a análise do ministro quanto à perda que significa para a Previdência você fazer concessões às corporações. Mas é o que o Andreasa disse, a gente fez essa mesma crítica lá atrás, nos militares. E não é a mesma concessão, lá também foi dado um aumento. Foram criadas carreiras novas dentro da carreira militar, postos novos, que vai, num primeiro momento, aumentar o gasto com os militares. Então, o ministro foi inábil do ponto de vista político. Isso pode custar alguns punhados de votos na Câmara. E a ponto do seu aliado, Rodrigo Maia, que é um aliado de primeira hora do ministro Guedes, reagir justamente porque ele está no papel dele. Ele, como presidente de um poder, tem que delimitar os espaços, tem que deixar o governo sempre ciente de que existe um espaço que é do legislativo, que é de alterar os projetos. Isso é da natureza do legislativo. Eu acho que a gente tem de começar a entender o papel que cada ente desempenha na sociedade e não querer forçar a nossa visão de mundo, e aí vale para o Paulo Guedes, goela abaixo de todos, porque não é assim que se evolui como sociedade, não é assim, inclusive, que vai se aprovar a reforma da Previdência. Eu acho que, dentro do possível, o relatório do Samuel Moreira é um bom relatório. E, atenção, pode haver novas perdas no caminho. Ainda não está dada a formatação final da reforma da Previdência. Então, cabe ao ministro entender que ele está num outro ambiente, ele não é mais o economista, o teórico de Chicago, o brilhante economista, ele é o ministro da economia num país de economia complexa, colapsada, sem sustentação fiscal e com uma política bastante convulsionada desde 2013. Neste ambiente, a gente tem de saber andar, tem de saber ter GPS.